Salve, salve, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo bem? Vamos hoje, depois daquela aula maravilhosa de ontem de filosofia, vamos à aula de sociologia no capítulo 5, Sociedade e Modos de Produção 2. Beleza, meus amores? Tudo certo com vocês? Estamos bem. Quase final de semana, apesar de todo dia ser quase domingo, né? Então eu vou postar isso para vocês aí hoje. Hoje é sexta, são 11 e pouco. Vai chegar na madruga aí, mas chega, fiquem tranquilos, tá certo? E lembrando de olhar o Delta, que hoje, terminando o vídeo, ou no máximo até amanhã, eu vou publicar o link também no Delta com o que vocês têm que fazer, tá bom? Então, ótimo. Meus amores, o capítulo 2 a gente termina então o que a gente começou na última aula. A última aula, então, a gente falou, né, a gente começou a falar dos modos de produção. Então, o Marx elenca que existem 5 modos de produção. Na verdade, 4 mais o primitivo, né? O modo primitivo que a gente viu na última e o asiático, né, que a gente viu na última, esses dois. Hoje a gente vai falar do escravista, do feudal, que o servil, e o capitalista. Tá certo? Então, para o Marx, só para retomar, a passagem, os modos de produção existentes ao longo das sociedades humanas são esses, né? Então, nós tínhamos antes da propriedade privada, o sedentarismo, a revolução agrícola muda a produção lá na asiática, começa a existir um germezinho de propriedade, né? Mas as relações ainda são bem comunitaristas, bastante ligada à noção de comunidade, de ação em si. E aí a gente chega, enfim, no modo de produção escravista. O modo de produção escravista, meus queridos, nós temos como principais exemplos a Roma e a Grécia, né? São os dois maiores exemplos de sociedades escravistas. Não que são só eles que existem. Por exemplo, o Brasil foi uma sociedade escravista em 1500 até 1888. Né? Mas quando Marx fala do modo de produção escravista, ele está mais analisando historicamente o modo de produção escravista existente em Roma, existente na Grécia, tá certo? Então, o que é importante a gente salientar desse modo de produção? Primeiro, a propriedade privada se solidifica, ela se torna efetiva, né? Se cria a ideia do possuir, do meu, tá certo? Cria-se a insígnia, né, de ser proprietário, não só de terras, não só de mercadorias, mas também de gente. O próprio direito romano estabelecia muito claramente o homem livre, é um ser humano, o escravo não o é. Né? Então ele já estabelecia em si a ideia de o ser livre enquanto ser humano e o escravo como mercadoria, como algo de posse de alguém, tá certo? Então isso garante-se dentro do próprio direito romano, né, a própria concepção fechada e acabada de ideia de propriedade privada, tá certo? Então o escravismo ele é marcado por essa ação. O que é importante salientar sobre o escravismo, né, meus amores? A ideia do escravismo só é uma sociedade escravista quando, se você retirar os escravos, não tem sociedade. Eles dependem, quando a sociedade depende inteiramente da mão de obra e da força da escravidão, aí nós temos um modo de produção escravista. Por exemplo, o modo de produção asiático, que a gente viu na última, existia escravo, né? Lá no Egito Antigo, né? Em outras sociedades antes do Império da Grécia e do Império Romano, já existiam sociedades que tinham escravos. Porém, os escravos não eram o ponto central da produção da riqueza. Mesmo se não existissem escravos naquelas sociedades continuariam existindo, como o próprio Egito. Né? Claro que haveria modificações, sim, mas o grande substrato de produção no Antigo Egito era a mão de obra camponesa, era um campesinato, não era o escravo. Tá? Então só é definido enquanto modo de produção escravista quando toda a relação de produção
e de sobrevivência dos homens livres se faz a exploração do escravo, daquele que é considerado o escravo, entendeu? Por isso que ele coloca aqui, ó, na página 116, né? Opa, não é 116 não, meus queridos, é 115, desculpem, né? Tem uma frase a respeito da produção escravista, elementos estruturantes de civilizações. Friedrich Engels, que é o brother do Marx lá, lembra dele? Que escreveu o manifesto junto com Marx e tal. Argumentaria, abre aspas, sem escravidão não haveria Estado grego, não haveria arte e nem ciências em geral, né? Sem escravidão não haveria também Império Romano. O que ele está dizendo aqui, meus queridos? Que o modo de produção escravista ele é marcado justamente pela necessidade dessa exploração. Não existiria a Grécia, não existiria Roma se não fosse a utilização da mão de obra escravista. Beleza? Daí o que acontece, né, gente? A gente tem esse apogeu da escravidão e a partir de 476, com o fim do Império Romano, né, nós temos um processo de grande disputa na Europa, né? E essa grande disputa dessas migrações, as invasões bárbaras, essas disputas começam a acarretar em uma grande ruralização da Europa, tá certo? E essa ruralização da Europa vai criar novos elementos e artifícios que vão criar uma nova estrutura de modo produtivo, que é o modo de produção feudal ou modo de produção servil, tá certo? Feudal é melhor porque já delimita historicamente, né? Que é a Idade Média, que dura então do século V até o século XIV, 15, né? Predomina-se esses tipos de relação. Então essa nova relação é marcada por quê? Por a existência de três classes sociais, né? E essas três classes sociais todas orbitam dentro de um grande esquema ideológico religioso. Então, um grande elemento que marca o feudalismo é a organização de uma força ideológica penetrante da igreja que define papéis sociais, né? E que atua no sentido de promulgar a realidade a partir da sua ótica. Tá certo? Então, a grande instituição chave para a gente entender o modo de produção feudal acaba sendo a igreja, que é ela que estipula a partir do domínio do conhecimento, né, de dizer que é o que possui o monopólio do conhecer. Né? É interessante a gente observar, né, gente, a igreja católica, no período feudal, ela possuía para si todo o monopólio do saber. Nem os nobres sabiam ler e escrever em latim. Só a igreja possuía a questão da sabedoria, do conhecimento. Então ela ditava as regras a partir dos seus decretos do que era permitido e do que não era. Ela acabava sendo um poder central no meio de uma sociedade totalmente descentralizada. Tá certo? Então esse modo de produção se fazia enquanto tal. Né? Então quando ele estabelece essas três ideias, né? Os que trabalham, servos, os que guerreiam, nobres, os que oram, o clero, né? Ela institui essa ideia de uma sociedade com pouquíssima mobilidade social, tá certo? Estamental, que a gente diz, né? E coloca esse aparelho ideológico que a igreja era como forma de contornar e manter aquela estrutura, tá certo? Então, a minha condição de nascer servo, de nascer camponês, já me traçava o resto da minha vida, bicho. Não tinha possibilidade de eu melhorar de vida, saca? Não tinha possibilidade de eu me tornar um servo mais bem remunerado, mais rico. Não, uma vez que Deus lhe mandou como servo, deve aceitar essa penúria, né? E obedecer essa estrutura a fim de, depois da morte, ascender a um lugar maravilhoso que é o paraíso. Então, toda essa articulação era feita por esses elementos em um ambiente estritamente rural, agrário, de subsistência, onde o feudo era o grande mecanismo de produção e sobrevivência, de demarcação material
da produção do mundo real, tá certo? Então, o que marca são essas as questões. Aí nós temos o que? No final do Renascimento, ou, meu Deus, no final do feudalismo, começa a ressurgir o comércio, as navegações passam a ser importantes, tá certo? Começa a se criar a ideia de manufaturas, de pequenas produções, primeiras corporações de ofício e tal. E aí nós temos então a transformação, a passagem do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Tanto é que no capitalismo a gente costuma dizer, né? Existe o modo de produção, o capitalismo, no capitalismo nós temos o capitalismo comercial, que é aquele primeiro, né, das grandes navegações, do mercantilismo. O capitalismo industrial, que é a Revolução Industrial da Inglaterra e para frente. E o capitalismo financeiro, né, que é o do começo do século XX, que os bancos passam a ter uma importância enorme dentro desses elementos, né? Vocês percebem que esse capitalismo aqui, o comercial o primeiro, ele é justamente, segundo Marx, uma transição entre o feudalismo e o capitalismo industrial, que é o capitalismo que está valendo, né? Ele é justamente um ato transitivo entre os dois. Ele faz uma transição. É um momento onde está havendo mudanças no campo produtivo, nas percepções do homem, na organização do homem do campo material e do campo ideológico também, em todas as esferas, porque se muda o material, segundo Marx, mudam as outras estruturas todas, né? Política, ideológica, científica, tudo modifica-se, né? A partir disso. Tá? Então, essa transformação, o mercantilismo, aquela parte, é justamente a transição. Então, nós temos elementos ainda feudais, mas novos elementos surgindo que serão o capitalismo. Né? Então, é bem o campo da transição. E chegamos aí ao modo de produção capitalista, né? Que é marcado por um caminho, né, diz o Marx, que é marcado por um caminho muito forte no sentido de deixar claro a divisão do mundo, das antagonias do burguês do operário. Né? Cria essa estrutura toda no sentido de cada vez mais radicalizar o mundo nessas duas estruturas. Né? O capitalista, o capital, aquele que detém todas as ferramentas e as formas de produzir, e o outro, aquele que produz de fato, aquele que trabalha, aquele que cria o mundo real, que é o trabalhador, mas que ele é usurpado pelo capital. Aí que ele cria toda essa relação da divergência que há no mundo entre o capital e o trabalho. Tá certo? Então, nós temos etapas. Né? O fim do trabalho servil vai mostrando o afunilhamento e o fim do feudalismo. Daí nós temos o assalariamento como a expressão máxima dessa nova forma de trabalho, que é o do capitalismo. Né? Então, o trabalho livre foi a nomenclatura que tornou possível o trabalho assalariado. Então, por exemplo, as leis de cercamento que teve lá na Inglaterra, vocês devem ter visto isso com o Dani, elas foram uma das leis mais fortes no sentido de transformar a propriedade feudal na propriedade capitalista, porque ela trouxe em si a forte ideia, né, da propriedade privada capitalista, da produção, não como modo mais de subsistência, mas como forma de gerar lucro. Né? Tira-se o trabalhador com a sua datinha, que plantava as suas coisas para comer no dia a dia, e substitui por ovelhas que vão ser tosadas e virar roupas e tecidos de lã para ser vendidos para o mundo inteiro. Né? Que vai ser o grande combustível da própria Revolução Industrial daqui mais para frente, depois dos cercamentos. Né? E esses caras, esses camponeses que viviam da subsistência ali nos feudos, que são expulsos com as leis de cercamento, esses caras serão um proletariado. É esses caras que surgirão enquanto os primeiros proletariados que vivem no mundo urbano, que trabalham nas fábricas, que criam essa dicotomia. Que no capitalismo industrial, que é essa segunda parte, solidifica-se esse modelo capitalista de produção, ligado à propriedade privada, né? Ligado ao antagonismo de classes, ligado por toda essa questão. Então o Marx ele corta um pouco a ideia da sociedade ser um linear evolutivo, né? Porque ele fala que não, que a sociedade ele é fruto de uma luta entre essas duas partes,
Então, ora ela faz assim, ora ela faz assim, ela é muito mais dialética em uma espiral do que uma escadinha linear, tá certo? Então, cria-se, configura-se novas ações, né? Então, aqui, ó, na 117 ali, preocupado com as desigualdades sociais, as relações de exploração do seu tempo, o Marx então formula como um pressuposto teórico marcado por uma dimensão política e revolucionária, o materialismo histórico dialético. Com base nesse referencial teórico-filosófico, Marx analisou a realidade social e assim ofereceu condições para o surgimento do pensamento sociológico clássico. E foi o primeiro, na verdade. Né? A partir do momento que ele sintetiza uma ordem de funcionamento social a partir da materialidade, ele abre campo para a gente pensar cientificamente sociedade, tá certo? Se faz essa ação própria do modo de produção capitalista. Né? E daí, a partir daí, a gente começa a compreender e se aprofundar o modo de produção capitalista. No próximo capítulo mesmo, a gente vai falar de capital e trabalho. Já é aprofundamento de como se dá essa ação desse conflito na perspectiva marxista. Beleza, meus queridos? Por hoje é isso aí. Terminamos aí o nosso capítulo. Capítulo 5. Na próxima é o 6. Beleza, meus amores? É isso aí. Um prazer incomensurável estar com vocês. Fiquem atentos, né? É nóis. Amo vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.